Olá, tudo bem com você? Muito prazer, meu nome é Alexandro Farid, mas você pode me chamar de Mineiro. E mais uma vez, estamos aqui para explorar uma das animações do nosso mestre Raimundo Fernandes. A animação de hoje é como funciona o sistema de ar-condicionado automotivo. E temos informações aqui fantásticas e, como sempre, eu quero explorá-las junto com você. Nós temos um sistema montado aqui na nossa animação, um sistema europeu. O sistema europeu é denominado por uma válvula de expansão termostática, que pode ser este modelo aqui que a galera gosta de chamar de capilar ou a válvula Bloch, e um filtro secador na linha de líquido. Filtro secador que serve também como tanque de líquido. Mas antes de explorarmos essa animação aqui, fabulosa do professor Fernandes, eu quero arrastar para cá, ó, e trazer algumas informações que são fantásticas. Lembrando que essas informações estão contidas na animação, perfeito? Eu só mudei o lugar delas aqui. O primeiro ponto aqui, esse quadrinho da esquerda, nós estamos vendo uma válvula tipo Bloch, e Bloch vem de bloco, exatamente pelo fato dela parecer um tijolo. Então é denominada bloco, ela parece um tijolão. E aqui nós vemos como que ela trabalha internamente. Se você olhar no pontilhado vermelho da esquerda para a direita, representa o líquido em alta pressão que está vindo lá do condensador e já passou pelo filtro secador. Ele chega na válvula e vai expandir ali na ponta da agulha. A agulha é essa haste aqui que está em contato direto com o diafragma e, de acordo com a temperatura do fluido refrigerante, que é denominada aqui da seta da direita para a esquerda, esse fluido em contato constante com a haste transfere esse calor aqui para o nosso diafragma e ele faz esse entendimento, abrindo ou fechando, ou seja, empurrando a agulha mais para baixo ou permitindo que a mola contida por trás da esfera aqui na parte de baixo consiga empurrar a esfera para diminuir a passagem de fluido aqui dentro da nossa válvula de expansão. Essa seta pontilhada azul aqui, olha, um pouquinho mais forte, que a seta vai da esquerda para a direita, é o fluido líquido a vapor, ou seja, o fluido que expandiu ali na válvula e está entrando no evaporador, no seu estado físico líquido, para converter a sua fase para vapor, absorvendo calor em baixa pressão e também baixa temperatura. Nota aqui na animação que o diafragma está o tempo todo em movimento. E esse movimento se dá de acordo com a temperatura do fluido refrigerante que está saindo do evaporador, voltando por sucção para o compressor. Então, cada ponto aqui já tem a sua explicação. Olha lá, do condensador líquido em alta pressão ao evaporador líquido a vapor em baixa pressão, vapor em baixa pressão do evaporador, vapor em baixa pressão a sucção do compressor. Então aqui já explica direitinho e dá para a gente entender a mecânica de funcionamento da peça. Olha que legal. Aqui, nesse quadrinho do lado direito, esse é mágico. Esse traz muitas e muitas informações. Primeiro, esse é o ciclo de Carnot, ou Carnot, como a galera gosta de chamar. Vai muito aí da maneira com que você fala, né? Eu já acostumei falar Carnot, tá, pessoal? E se eu estiver errado, por gentileza, me corrijam. Mas vamos lá, é o Nicolas Leonard Sadi Carnot, que viveu de 1796 a 1832 e desenvolveu esse sistema de compressão a vapor por pistão. E é muito legal a gente observar esse sistema, que nós temos algumas informações que são importantíssimas aqui. Primeiro de tudo, olha só, nós estamos no terceiro, vamos voltar aqui esses quadrinhos, pessoal, olha, vamos colocar no neutro, número 2 aqui, o quadrinho 2 de 3. Nós temos a representação da polia da embreagem eletromagnética, que é constituída pela polia com rolamento, o cubo e a bobina eletromagnética. No momento ela está desligada, então a bobina não está funcionando e o cubo não está acoplado à polia. Por isso que não temos movimento ali no cilindro. Se a gente colocar aqui no primeiro piquezinho, nós temos a parte, movimento mecânico aqui, que o eixo vai fazer, aqui no nosso caso é um eixo excêntrico, vai fazer com o pistão dentro do cilindro ou camisa, de acordo com o que você goste de chamar aí. Colocando no número 2 novamente, nós paramos a embreagem e no número 3 nós temos o sistema mecanicamente funcionando. Nota que aqui nesses gráficos nós temos as réguas trabalhando e mudando as suas colorações. Vamos parar ele aqui, ó. Vamos parar bem aqui.
e vamos descer ele ao máximo de ponto morto inferior, o final de curso do pistão dentro do cilindro. É o máximo que o pistão consegue descer. Este é denominado ponto morto inferior. À medida que o pistão vai subindo aqui no gráfico, acompanha comigo a régua aqui, ó, no gráfico da direita, que é a parte de compressão. É onde o pistão está comprimindo o fluido refrigerante para mandar ele para a linha de descarga. Então vamos seguir aqui, olha, com pequenos cliques é possível a gente acompanhar ao mesmo tempo os dois gráficos. Primeiro vamos no da direita, representa a compressão, que vai aqui de C a D, isso no espaço S1. Então vamos continuar, vamos chegar até o ponto D. Este ponto D é onde o pistão já comprimiu o volume de fluido que existia na camisa e agora ele entra na área de escape. É onde a paleta está totalmente aberta e permite a passagem desse fluido para frente, sentido condensador. Entramos então no S2, que vai do ponto D a A, que é correspondente à área de escape, onde o fluido vai passar pela paleta de alta pressão. Vamos seguindo e vamos chegar ao ponto morto superior. Esse é o curso máximo que o pistão sobe dentro do cilindro. Então todo o volume de fluido que havia aí dentro já foi comprimido e já foi para a área de escape para frente, para sentido condensador. Nota que nós temos aqui um espacinho ainda, olha só, aqui no nosso gráfico onde as réguas se cruzam, para chegar aqui ao ponto A. Vamos dar mais um clique? O ponto A, pessoal, é onde inicia-se o espaço nocivo. Vamos voltar aqui, ó. Esse espacinho que fica aqui entre o ponto morto superior e o final do cilindro, ainda existe uma pequena, claro que é irrisória, quantidade de fluido refrigerante aqui, que à medida que o pistão der mais um avanço, no caso aqui um retrocesso, inicia-se já a expansão ou a sucção, já começa a succionar o fluido de volta. Esse espaço aqui, esse volume dentro do cilindro é denominado espaço nocivo. Esse fluido foi comprimido, é claro que é muito pouco o volume, mas ele vai ser succionado novamente e entra no espaço nocivo, onde começa a área de expansão, onde o fluido está retornando do evaporador e sendo succionado pelo pistão para encher o cilindro e começar novamente o processo de compressão. Então ele succiona, nota que você consegue ver a paleta abrindo aqui de sucção e também a de descarga aqui em cima, olha que legal. Tudo isso que está nesse gráfico da direita, tanto no da direita quanto da esquerda, ele pode ser medido, você pode calcular isso, bastando apenas encontrar valores e colocar aqui direitinho na escala. Então vamos lá, olha, o cilindro vai do ponto A para B, do B para o C e do C para o D. Esse é o contexto, sucção, aspiração, compressão e escape. Sucção, aspiração, compressão e escape. É assim que funciona o processo de compressão no ciclo de Carnot. E aqui ao lado esquerdo no gráfico, nós temos aqui a pressão de admissão aqui embaixo, que vem a zero praticamente, e a pressão de descarga no seu ponto máximo. E aqui também na régua nós temos a temperatura. Por isso que nós temos duas réguas se cruzando com valores diferentes e alternantes, mudando o tempo todo conforme o pistão vai trabalhando dentro do cilindro. Temos também aqui, olha, uma escala, né? Um termômetro em graduação em graus Celsius e temos um manômetro que é lido em PSI. Isso leva para nós do ponto mínimo, a temperatura mínima de entrada do fluido, até a temperatura máxima de saída do fluido e consecutivamente a parte de pressão representada por este manômetro aqui na nossa tela. Muito legal, né? Muito bacana a gente ter esse tipo de informação. E lembrando, tá, pessoal? Isso tudo pode sim ser calculado. Você só precisa encontrar os valores dos pontos específicos e colocá-los aí em uma equação e você vai ter esses valores a nível de entendimento técnico. Vamos agora para a animação propriamente dita. Vamos começar aqui por esse fusquinha muito legal que ficou nessa animação, que aqui em movimento tem a representatividade da condensação da umidade em suspensão no ar a ser tratado. Esse volume específico de ar dentro do carro contém um valor X de umidade em estado vapor suspensa. Conforme nós vamos tratando esse ar, baixando a temperatura, essa umidade vai condensando. Quando ela condensa, o ato de condensar é converter a sua fase de vapor para líquido.
Isso acontece dentro do veículo e ela é direcionada para fora do carro. Afinal de contas, nós não queremos a umidade dentro do carro, queremos ela para fora. Aqui nós temos a representatividade do calor latente de evaporação e o calor sensível. É muito legal isso aqui a nível de entendimento. Nós temos aqui todos os componentes. Voltando a repetir que esse é um sistema europeu. Então nós temos um compressor de deslocamento fixo que contém 6 pistões. Poxa, mineiro, mas olhando na imagem, por que 6 pistões? Você vê 3 cilindros aqui e você vê dentro desse cilindro o pistão comprimindo para os dois lados. Então são duplos, cada um desses pistões é duplo. Ele comprime e succiona para os dois lados. Isso significa que nós temos 2 cabeçotes. 2 lados aqui, um cabeçote em cada tampa. Aqui também nós conseguimos enxergar o caminho que o fluido refrigerante segue dentro do circuito e as suas temperaturas correspondentes. Dentro do nosso compressor, aqui numa vista aberta, você consegue ver a variação de temperatura de sucção para descarga. Sempre o azul é baixa pressão e temperatura e o vermelho ao contrário, alta pressão e alta temperatura. Então você vê esse trabalho aqui dentro dos orifícios, né? Dentro dos pontos de alimentação de sucção e de descarga. Aqui nós temos a informação tanto em temperatura quanto em PSI ou libras também, pode ser dito assim. Esse fluido na descarga, dependendo da condição de trabalho, ele pode variar de 24 graus até 63 graus Celsius. E a sua pressão pode ir de 80 a 250 PSI. Isso é considerado normal. A linha de sucção, por sua vez, ela pode variar de 25 a 50 PSI ou libras. E a temperatura do fluido refrigerante pode estar a 2 graus negativos ou a 11 graus Celsius. Isso no momento da sucção. No momento de trabalho aqui, ok? Então vamos lá, esse fluido é comprimido, superaquecido, né? Deslocado aqui para o condensador, que tem exatamente a função de converter a fase, mudar esse fluido do seu estado vapor para líquido através de perca de temperatura ou eliminando temperatura, baixando a temperatura desse fluido, nós conseguimos essa conversão. Aqui você tem as aletas, que tem a função de forçar o volume de ar a ter contato com a peça, e um eletroventilador, que é o que é chamado de ar forçado. Esse eletroventilador desloca um volume específico de ar em cima dessa peça para que transfira calor para o ar que está sendo deslocado. Saindo do condensador, nós vamos entrar no filtro secador, que pode ser denominado como tanque de líquido. E sim, dentro deste componente tem um pescador, que muitas vezes erroneamente é chamado de pescador de óleo. Na grande realidade, ele é um pescador de líquido. O líquido que entra por ele chega até a nossa válvula de expansão e vai alimentar esse componente para que esse fluido possa expandir, ou seja, cair bruscamente pressão e temperatura e entrar no nosso evaporador. Aqui nós temos líquido em alta pressão. Deste lado de cá nós temos líquido a vapor em baixa pressão e consequentemente baixa temperatura. Por que líquido a vapor? Ele entra líquido absorvendo calor e convertendo o seu estado físico ou fase física. O evaporador vai fazer com que esse fluido percorra um caminho, o ar em contato com ele transfira calor e ele evapore, volte novamente para o estado vapor. E assim ele é succionado mais uma vez para o compressor e o ciclo continua infinitamente, quantas vezes forem necessárias, enquanto a máquina estiver trabalhando. Aqui representa o filtro de partícula ou filtro de ar, como você pode chamar. O filtro de ar tem a função de reter partículas e impurezas que são nocivas à nossa saúde e sujeira que possa eventualmente deixar nossos evaporadores nesse estado aqui, bloqueando a passagem de ar por excesso de sujeira. Quando essa passagem de ar é bloqueada através das aletas aqui representadas no evaporador, não existe um contato específico de ar com a peça. A transferência de calor fica extremamente prejudicada. Isso traz para nós, reparadores, uma série de problemas a imediato, médio prazo, que dá uma dor de cabeça danada. E o filtro de partícula ou filtro de ar tem a função de evitar que este problema aconteça, além de reter partículas e impurezas nocivas à nossa saúde. Aqui embaixo nós temos a representação da bandeja, que está alocada na parte inferior da caixa evaporadora. A bandeja, ela recebe
a umidade condensada que escorre por nossos evaporadores cai na bandeja e ela direciona essa umidade já condensada de vapor para líquido para fora dos nossos veículos, como nós podemos ver aqui no nosso Fusquinha do lado esquerdo. Esse é o circuito que nós trabalhamos. Aqui bem no meio nós temos a vista aberta ou explodida do trabalho de uma válvula de expansão. Essa válvula de expansão, ela tem a mesma função da válvula block na parte de baixo, onde expande o fluido. A única diferença é que o fluido de sucção não passa dentro dela como a block. Aqui, a captação de temperatura é feita através de um bulbo externo. Pode ser chamado de capilar também. Muitos colegas chamam até de rabinho de porco. O único problema aqui, pessoal, é que no diafragma a leitura tem que estar no ponto certo conectado ao evaporador. Se o nosso bulbo não estiver conectado no ponto correto do evaporador, a válvula não vai entender a temperatura ideal de trabalho e isso daí vai trazer um monte de problemas para o aparelho e até para o bom funcionamento da nossa válvula de expansão. Fantástico, né? E aqui nós temos a representatividade através de manômetros da pressão de entrada do fluido no seu estado líquido e a pressão de saída do seu fluido líquido a vapor dentro do nosso evaporador. Todas essas informações são extremamente importantes para que a gente entenda como que o aparelho deve funcionar, como que o circuito deve funcionar. Aqui nós temos um evaporador limpo para que você tenha o comparativo visual entre uma peça extremamente suja e uma peça limpa. E aqui nós temos um filtro de partícula, um filtro de cabine, um filtro de ar, que tem vários modelos que você pode trocar dos veículos e isso deve ser feito periodicamente, sem sombra de dúvida. Mais uma vez, eu quero agradecer ao nosso querido professor Raimundo Fernandes por ceder tão gentilmente as suas animações, para que a gente possa explorá-las junto a vocês, para um entendimento técnico um pouco mais profundo, ou até mesmo a nível de curiosidade. Lembrem-se, senhores, dividir conhecimento é receber em troca sabedoria. Fiquem com Deus, fiquem em paz, um forte abraço para vocês e até a próxima animação.